Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e ao primeiro vídeo de uma série que vai estar rolando a partir de agora sobre introdução à lógica. Bom, vamos ver de maneira geral o que é a lógica, vamos falar de cálculo proposicional, os princípios básicos do cálculo proposicional, proposições simples e proposições compostas, conectivos lógicos, a princípio vamos falar da conjunção e tabela verdade, também a respeito da conjunção, né, nesse primeiro momento. O que é lógica? Bom, a linguagem natural, né, essa linguagem com que a gente se expressa diariamente, ela é muito suscetível a ambiguidades e imprecisões. Eu trouxe esse quadrinho justamente para dar um exemplo, né, disso. No quadrinho, o personagem ele está segurando uma placa, né, e essa placa está escrito "Vendo pôr do sol". E aí, alguém aborda o personagem e pergunta: "Quanto você quer pelo pôr do sol?" E aí, rapidamente, o personagem ele responde: "Opa, não está à venda, né? O pôr do sol ele não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol." E aí, né, o personagem ainda acrescenta, né, para essa pessoa que o abordou, para que ela também aproveite, né, para ver o pôr do sol. E aí, o que a gente pode perceber, né, disso? Que a frase "vendo o pôr do sol", ela pode ser interpretada de duas formas distintas. A primeira seria em relação à pessoa estar olhando o pôr do sol, que é justamente o que o personagem está fazendo, e a segunda seria em relação à pessoa estar vendendo o pôr do sol. Então essa frase ela possui duplo sentido, ou seja, ela é uma frase ambígua. Isso, exemplos como esse fazem com que a linguagem natural ela não seja apropriada para o estudo da lógica, né, de maneira geral. No estudo da lógica matemática e computacional, nós utilizamos uma linguagem formal. A linguagem formal ela pode ser definida da seguinte forma: as linguagens formais são objetos matemáticos cujas regras de formação são precisamente definidas e às quais podemos atribuir um único sentido, sem ambiguidade. Além disso, as linguagens formais elas podem ter diversos níveis de expressividade. Quanto maior a expressividade, também é maior a complexidade de se manipular essas linguagens. Nós vamos iniciar nosso estudo da lógica matemática a partir de uma linguagem proposicional, que é baseada em proposições. Antes de prosseguirmos, é importante eu comentar com vocês que a lógica em si, ela é diferente de brincadeiras de raciocínio lógico, tá? Vocês vão conseguir ver isso ao longo dessa série de vídeos. Bom, cálculo proposicional. O cálculo proposicional, ele também é conhecido, né, também chamado de lógica sentencial. E ele é um sistema da lógica clássica e é um dos mais simples formalismos lógicos que existem. E esse cálculo, né, como o próprio nome já sugere, ele trabalha com proposições. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, tá? Uma proposição é uma afirmação. Por exemplo, o céu é azul. É uma afirmação, né? É uma sentença declarativa. Eu estou afirmando que o céu é azul. Outro exemplo, o céu é vermelho, né? Novamente estou afirmando, né, declarando que o céu é vermelho. Os humanos são mamíferos. Raiz de 2 é um número irracional. 2 mais 2 é igual a 6, né? Então eu estou afirmando que a soma de 2 com 2 resulta em 6. E π é maior do que raiz de 5, né? Também é uma afirmação, tá? Então todos esses exemplos, eles são proposições, são considerados proposições, tá? Uma proposição possui um valor lógico, tá? O que seria esse valor lógico? Se essa proposição ela é verdadeira ou se ela é falsa.
O primeiro exemplo, o céu é azul, tá? O valor lógico dessa proposição é verdadeiro, tá? Essa afirmação ela é verdadeira. A segunda proposição é falsa. O céu não é vermelho, né? Então eu estou afirmando, né, que o céu é vermelho, porém essa declaração ela é falsa. Os humanos são mamíferos, verdadeiro. Raiz de 2 é um número racional, opa, verdadeiro, tá? 2 mais 2 igual a 6. Eu estou declarando que 2 mais 2 é igual a 6. Porém, essa proposição, né, essa declaração, ela é falsa. E, por fim, π maior que raiz de 5, verdadeiro, tá? Então, esses são os valores lógicos das proposições, verdadeiro ou falso. E para abreviar, né, esses valores lógicos, verdade ou falsidade, utilizamos respectivamente as letras V e F. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos do que não são proposições, né? Então, partindo da ideia de que as proposições são sentenças afirmativas, automaticamente a gente pode eliminar, né, algumas categorias de sentenças, como frases interrogativas, né? Quem é você? Do que você trabalha? Então, esses são exemplos, né, do que não são proposições. Sentenças imperativas. Vá lavar a louça. Exclamativas. Uau! Nossa! Meu Deus! Né? Não são proposições. Sentenças abertas também não são proposições. Né? Veja bem. X mais 5. Né? Bom, eu não estou declarando, não estou afirmando nada. Né? X mais 5 é uma sentença aberta. Né? Bom, aqui tem mais alguns exemplos do que não são proposições, né? 1, 2, 3, olá, que a sorte lhe sorria. Me passa o sal? Atenção, preparar já, né? Então, todos esses exemplos, eles não são proposições. A primeira, né? Atentem-se para a primeira, né? Porque vocês podem se perguntar, tá, mas por que a primeira não é uma proposição, né? Já que eu coloquei aqui, ó, π maior que raiz de 5. Eu falei que é uma proposição. Por que x maior que y não é uma proposição? Bom, primeiro porque nós não sabemos quais são os valores, né, de x e y. A gente não sabe se x vale 1 e y vale 2. Entende? A gente não tem o valor. Então, isso não é considerado uma proposição, tá? Bom, os princípios básicos do cálculo proposicional, tá? A lógica matemática, então, ela vai seguir esses dois princípios básicos. O primeiro é o princípio de não contradição, tá? O princípio de não contradição, ele vai dizer que uma proposição, ela só pode ser uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nunca as duas ao mesmo tempo. Segundo princípio do terceiro excluído. Toda proposição, ou é verdadeira ou falsa, né, como eu acabei de falar, somente esses dois valores, né, então vai verificar se é verdadeira ou se é falsa, nunca um terceiro, tá? Então não existe um terceiro valor lógico, né, ou é verdadeiro ou é falso. E nos dois, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Bom, agora vamos para as proposições simples, tá? Já que elas podem ser classificadas em simples e compostas. Uma proposição simples, ela também pode ser chamada de proposição atômica ou somente de átomo, tá? Então, às vezes eu posso falar proposição simples ou átomo, tá? Então, é a mesma coisa. A proposição simples, ela pode ser definida como aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma, tá? Ou seja, uma proposição simples é aquela que não faz uso de nenhum conectivo lógico. Vocês já vão entender o que isso quer dizer, tá? O que é uma proposição simples, o que é um conectivo lógico. Mas antes, é importante...
Mas antes, é importante vocês entenderem que as proposições, né, atômicas, os átomos, ou até mesmo as proposições simples, tá? Elas são representadas por letras latinas minúsculas, chamadas de letras proposicionais. Por exemplo, temos a proposição Carlos é careca, tá? E ela está sendo representada pela letra P. Pedro é estudante, né? Essa proposição está sendo representada pela letra Q. E por fim, o número 25 é quadrado perfeito, está sendo representado pela letra R. Todos esses exemplos, né, representados ali por suas respectivas letras proposicionais, são exemplos de proposições simples, certo? Agora, uma proposição composta. A proposição composta, ela também é conhecida como proposição molecular. E ela pode ser definida, né, como aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições. O próprio nome ele já sugere, né, proposição composta. Então, a proposição composta, ela vai ser formada por duas ou mais proposições, tá? Ou seja, diferente da proposição simples, a proposição composta ela faz uso de conectivos lógicos, tá? Para unir essas proposições. Mas o que são conectivos lógicos, né? Que as proposições simples não utilizam e as proposições compostas utilizam, tá? Como conectivo lógico, vamos começar com a conjunção, tá? Existem outros, mas a princípio vamos ver a conjunção. A operação de conjunção, ela vai unir duas proposições usando o conectivo e. E o símbolo da conjunção é o conectivo, é o acento circunflexo, tá? Esse é o símbolo da conjunção que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, o céu é azul e a terra é redonda. O céu é azul é uma proposição simples. A terra é redonda é uma outra proposição simples. Mas, veja bem, o céu é azul e a terra é redonda é uma proposição composta, porque ela é a união de duas proposições, né, usando um conectivo lógico, nesse caso a conjunção, um conectivo lógico e. Bom, mas como nós vamos representar essa proposição composta, né? Como eu já tinha dito, as proposições simples, elas são representadas por letras latinas minúsculas. Como que nós vamos representar essa proposição composta? Bom, como nessa proposição nós temos duas proposições simples, tá? Vamos representar a primeira proposição pela letra P e a segunda pela letra Q, tá? Então, a primeira, o céu é azul, está sendo representado pela letra P, e a segunda, a terra é redonda, está sendo representado pela letra Q, tá? E como nós vamos representar a união dessas duas proposições, tá? Vamos utilizar o símbolo da conjunção, que é o acento circunflexo. Então, nós temos P, acento circunflexo, Q, que nós podemos ler P e Q, tá? Bom, eu até coloquei aqui, né, V ou F. Nós já vimos o valor lógico das proposições simples, né? Mas a pergunta que fica essa proposição composta, ela é verdadeira ou ela é falsa? Qual que é o valor lógico de uma proposição composta? Bom, em se tratando de uma proposição composta, a determinação do seu valor lógico, né, partindo da ideia de que nós conhecemos os valores lógicos das proposições simples componentes dessa proposição composta, vai se fazer com base no seguinte princípio. O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componente, ficando por eles univocamente determinado, tá? Mas o que isso quer dizer, tá? Bom, o valor lógico de uma proposição
composta, ele vai depender do valor lógico das proposições simples que compõem essa proposição composta, tá? Então, vamos olhar para as proposições separadamente, né? Temos duas. P, o céu é azul. Essa proposição, ela é verdadeira. O céu é azul. E Q, a segunda proposição, a Terra é redonda. Bom, essa proposição, né, também é verdadeira. A Terra, ela é redonda. Se o céu é azul e a Terra é redonda, o céu é azul e a Terra é redonda, também é verdadeiro, né? A conjunção, né, é verdadeira, tá? Porque P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Logo, P e Q também é verdadeiro, tá? Aqui, eu coloquei mais um exemplo, né, para mostrar para vocês, tá? Temos a seguinte proposição composta. 2 é menor do que 4 e 0 é maior do que 1. Bom, separando, né, as duas proposições simples, tá? 2 é menor que 4, representado pela letra R. É verdade, 2 realmente é menor do que 4. E a segunda proposição simples, 0 é maior do que 1, representado pela letra S. Opa, é falso. 0 não é maior do que 1, né? A gente sabe disso. E aí, o que acontece, tá? Bom, se R é verdadeiro e S é falso, R e S é falso, tá? Essa conjunção, ela é falsa. Bom, para ficar um pouco mais claro, a gente vai começar a falar sobre tabela verdade, tá? Que é justamente um dispositivo que a gente pode recorrer sempre que quisermos determinar o valor lógico de uma proposição composta, tá? Então, a tabela verdade, ela é uma tabela que apresenta os valores verdadeiros ou falsos para todos os possíveis valores de todos os átomos de uma proposição, tá? Por exemplo, vamos supor então que nós temos aí uma determinada proposição representada pela letra P e outra representada pela letra Q, tá? E nós queremos saber os valores lógicos, tá? Quando uma for verdadeira, a outra for falsa e vice-versa, ou as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, tá? Então, a gente tem a tabela verdade. Bom, então vamos supor que a minha proposição P é verdadeira e a minha proposição Q é verdadeira também. Quando as duas são verdadeiras, o que acontece? Essa conjunção ela é verdadeira, tá? E se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa? A nossa conjunção, né, essa proposição composta, ela vai ser falsa. O mesmo acontece para os outros casos, né? Se pelo menos uma dessas proposições for falsa, a conjunção composta, ela é falsa, tá? Então, é muito importante não esquecer disso, né? Então, assim, ó, a conjunção P e Q, ela vai ser verdadeira quando P e Q forem ambas verdadeiras e falsa em todos os outros casos, tá? Isso é importante estar na cabeça, né? Essa tabelinha verdade aqui, é importante ter isso sempre claro na cabeça. Bom, hoje então falamos sobre a conjunção. No próximo vídeo vamos falar sobre disjunção, tá? E mais alguns outros assuntos aí complementares. Bom, para esse vídeo é isso. Muito obrigada, pessoal, e fiquem atentos ao próximo vídeo da série de lógica.